Povo de Deus, Isaías, capítulo 5 e capítulo 6. Nós estamos aqui no período que nós conhecemos de período pré-exílio, o período onde Deus, de repetidas vezes, vai exortar o povo para abandonar o pecado, a injustiça, tudo quanto é tipo de pecado, e o povo não vai abandonar, e isso vai resultar na vinda da Babilônia para arrebentar com todo mundo e levar o povo cativeiro para ficar lá 70 anos. 70 anos esse relacionado também aos anos que eles não obedeceram o ano sabático. Trabalhar 6 anos e no 7º ano deixar a terra descansar. Ah, vocês não quiseram deixar a terra descansar não, né? Entre outros pecados, vocês não deixaram a terra descansar. Tá bom, deixa que eu mesmo faço a terra descansar. Então, os 70 anos é a soma, né, desses anos todinhos sabáticos, de que eles não deixaram a terra descansar. Isso nós podemos ver isso mais na frente, lá no livro de Jeremias. E nós já sabemos também que nós estamos aqui nesse período pré-exílio, e aqui é o reino do sul, né? Judá e Benjamim. Porque o reino do norte, as 10 tribos que foram lá para o reino do norte, com Jeroboão, e aí lá tiveram também vários outros reis, né? E todos os reis do reino do norte pecaram, né? Nenhum deles fez coisa boa. Esse pessoal, depois de muito exortar, eles foram levados para a Síria, mas diferente do povo do sul, o reino do Judá, que ficou só 70 anos no cativeiro, o reino do norte nunca mais voltou para a sua terra e ficaram espalhados pelo mundo inteiro. Então o reino do sul, ao invés de olhar para o que aconteceu no reino do norte, ver que Deus exortou, 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 falou, 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 não mudaram e Deus foi lá e mandou o castigo, em vez de olhar para isso e tomar vergonha e se afastar, eles se enveredaram pelo mesmo caminho e automaticamente vão também colher os mesmos frutos, as mesmas consequências. A Bíblia mostra de maneira muito clara que Deus é amor, Deus é paciente, Deus é longânimo, mas tudo tem um limite. Deus é rígido em seus princípios. E lá em Crônicas, se não me engano, ele diz, né, eu honro aos que me honram, mas aos que me desprezarem serão desprezados. Então Deus é amor, mas não abre mão dos seus princípios. No capítulo 5 aqui, nós temos aqui a parábola da vinha, onde basicamente Deus fala para o povo lá, ó, eu cuidei da vinha, eu fiz de tudo, a minha parte foi feita, mas essa vinha não correspondeu. Então, se essa vinha não correspondeu, se essa plantação de uvas não correspondeu, então arranca ela, arrebenta com ela, porque se não está servindo para o que foi criado, então é melhor tirar. Lá no Novo Testamento, nós temos um episódio onde Jesus vai atrás de figos, acho que é de figos, né? Da plantação lá atrás do fruto, e a árvore não deu o fruto que devia estar dando. Então ele vai lá e amaldiçoa aquela árvore fica sequíssima, mostrando que não teve, se não cumpriu o papel, não é isso? Na parábola dos 10 talentos, lá no Mateus capítulo 25, é a mesma coisa. Deus dá o talento e a pessoa não usa aquele talento adequadamente. Deus toma aquele talento e castiga aquela pessoa que recebeu aquele talento e não usou o talento como deveria. Então, é essa a retratação que a Bíblia mostra de Deus, né? Um Deus rígido de princípio, ok? E que cobra por nossas atitudes, né? De ter esperado algo de nós e o povo não corresponder. Então, o capítulo 5 inicialmente fala sobre essa vinha, né? E é claro que ele está falando do povo de Judá ali, né? Que muitas vezes é chamado aqui de povo de Israel no contexto, mas é Judá, porque normalmente quando se dividiu o reino do norte é Israel, o reino do sul é Judá. Às vezes é falado aqui, é chamado de Israel, mas nesse contexto aqui, Israel aqui é o povo de Deus, que nesse caso é Judá, que é Judá e Benjamim junto. E a tribo de Judá acabou se prevalecendo sobre Benjamim. Aí praticamente as duas tribos é conhecida apenas como mencionada apenas como tribo de
Judá, ok? Ele fala aqui nitidamente no versículo 7, né? Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, que na verdade aí está fazendo menção à antiga nomenclatura. E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercesse juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, eis aí o clamor. Então, tanto lá no Reino do Norte, lá, né, no povo original, quanto anterior, como do pessoal de Judá, Deus esperou, teve uma expectativa deles, e eles não alcançaram essa expectativa, e na verdade fizeram o contrário. Logo, vai vir as consequências. Aí vem aí as advertências, né? A partir do versículo 8. Ai dos que ajuntam a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores do meio de Israel. O pessoal que explora o outro, pega o bem do outro, produzem, né? Ajuntam tesouro nessa terra, né? E tomam dos outros, né? Ai desses. Lá no Novo Testamento também tem aquela história daquele homem, né, que é tão rico que ele falou assim, ele não tinha mais onde colocar as coisas dele, ele comprou outro celeiro para botar mais comida, comida, já não tinha mais lugar nem onde colocar a comida, as coisas dele. Aí vem a sentença: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tem preparado? Né? Só juntou o tesouro nesta terra. É isso que está dizendo aqui o versículo 8, ok? E entre os castigos que Deus vai trazer para o povo, né, no versículo 10, aí, é que as vinhas não darão o seu fruto. As pessoas irão plantar e não terão o resultado da plantação. É isso. A terra não vai produzir da maneira que deveria produzir. Né? E 10 eiras de vinhas não darão mais do que um. Entendeu? Então, está falando aqui que ele vai determinar como se fala? A extinção, ele vai determinar que a terra não produza da maneira que naturalmente ela produz, ok? Pouca produção. Versículo 11: ai dos que levantam pela manhã e seguem bebedice, né? Os bêbados, né? Impressionante como nós vemos isso até hoje, né? Pessoas que o café da manhã dela é o bar, é a bebida. Eu tive um parente assim, infelizmente, né? Que ficava tremendo de manhã e bastava tomar uma bebida e a tremedeira ia embora. O café dele da manhã era bebida, normalmente. Há muitas pessoas assim, infelizmente, né? São totalmente dependentes do álcool. Ai desses, isso é antigo. Versículo 13: meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Então, está anunciando. Versículo 14: a cova aumentou o seu apetite, para lá descem a glória de Jerusalém. Então, está falando, vai morrer muita gente. Muita gente vai para a sepultura. Versículo 15: os olhos dos altivos são humilhados. Então há uma sentença: você que são os mitidão aí, os bambambam, vocês serão humilhados. Versículo 18 e 19: ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça. O pecado como tiraste do carro, tirantes de carro. E dizem: apresse-se Deus, leve a cabo a sua obra, para que vejamos, aproxime-se, manifeste-se o conselho do Santo de Israel. Eles faziam negócio ainda e ainda eram debochados. Parece aqui que nós temos um contexto de deísmo, né? Eles tinham um Deus ali que na verdade já abandonou o povo de Israel, o povo de Judá, um Deus distante, né? Muitos deles eles debochavam. Que Deus nada, Deus não está nem para esse negócio não. Deus está fora desse negócio aqui, né? Havia deboche de Deus, né? E aí eles ficavam atiçando a Deus a tomar atitude, Deus não tomava atitude, e isso era motivo até para que eles continuassem, né? Há muitas pessoas que têm essa prática hoje. Elas tipo desafio, se você é Deus mesmo, faça isso aqui agora.
Faça isso, eu quero ver se você é Deus. Aí ficam zombando de Deus, entendeu? E aí, muitas vezes o cristão fica escandalizado, porque o cristão espera que quando essas pessoas fazem essas blasfêmias, Deus venha logo e tome uma atitude com relação a essas pessoas, né? E aí, tanto ímpios lá de fora, quanto cristãos, acabam esperando que Deus venha agir dentro do modo operante humano. Criam perspectiva de Deus fazer de acordo com o ser humano quer. Mas Deus ele vai fazer sempre no plano dele, dentro do projeto dele, no tempo dele, a hora que ele quiser. E Deus estava ali, mas Deus vai deixar esse pessoal. E Deus está ligando com o blasfemador. Deus vai fazer o projeto dele, o plano dele, o tempo dele acontecer a hora que ele quiser. Ele vai mudar o projeto dele, as ações dele, por provocações humanas. Sim, o pecado provoca a ira de Deus, com certeza. Mas o fato de Deus ser provocado na sua ira não significa que ele vai deixar de agir fora daquilo que ele planejou agir. Por mais que o homem venha querer até fazer isso, né? E se Deus vier a reagir a alguma provocação, com certeza ele reagirá dentro do tempo dele e não por causa da provocação. Deus não é ser humano, não, que reage emocionalmente, não. De uma hora para outra, não. Reage sem pensar. Ele não é um ser humano moleque, né? Uma criança zangada, né? Que não queria fazer, mas fez porque foi provocado. Nem assim, não. Tem um tempo certo do juízo dele. Versículo 20: ai dos que a mal chamam bem, e o bem mal. Isso é muito comum nos dias de hoje. Pessoas chamando o mal de bem e o bem de mal, né? Pessoas que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Do amargo doce e do doce amargo. Está aqui no capítulo 5, versículo 20. É o que mais temos visto hoje. A inversão de valores. 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Prudente é o seu próprio conceito, né? A soberba, né? A pessoa, ela acha que ela é sábia, mas não é, né? É muito comum, quem tem que reconhecer quem nós somos a nível de talento, de coisa, são as pessoas, não nós mesmos. Ai do que se autogloriam, não é isso? É. Ai dos que são herdeiros para beber vinho, ai dos que são heróis para beber vinho, valentes para misturar bebida forte. Os caras são feras na bebida, né? Tem pessoa que se orgulha, né? Só bebe muito, campeonato, ficam no bar brigando com o outro, torcendo ver quem bebe mais. É uma honra beber muito, né? É valentia beber muito. Aí, ó. Ai dos heróis da bebedice, vai pagar um alto preço, né? Versículo 23, há também aquelas pessoas que trabalham com suborno, né? E aí justificam o perverso e negam justiça a quem é justo. Injustiça social, aí, ó, a realidade daquela época. E aí vem uma série de ameaças aí, né? O capítulo 5, né? Na verdade, todo o livro de Isaías, todo o livro pré-exílio, todos os livros pré-exílio, é ameaça constante, é alerta, é advertência. Larga esse negócio, não você vai se dar mal, ok? Mas não adiantou nada, como tenho falado. Os seus cadáveres são como monturo no meio das ruas. O versículo 25 fala sobre isso. As pessoas, foi anunciado que eles não seriam nem enterrados. Os cadáveres ficariam expostos na rua. Meu Deus, que vexame, que horror por consequência do pecado. Ok? 30 do versículo do capítulo 5. Bramam contra eles naquele dia, como o bramido do mar. Se alguém olhar para a terra, eis que só há trevas e angústia, e a luz se escurece em densas nuvens. Isso aqui retrata mais um texto que resume a desgraça, a lepra, a corrupção, o pecado generalizado que aquele povo se encontrou. E hoje, como eu sempre digo,
Tem pessoas que ainda ficam muito escandalizadas com algumas coisas que acontecem hoje. Com alguns pastores, com alguns irmãos. Pessoas abandonando a fé porque às vezes vê um acontecimento de um pastor famoso na televisão, na rede social, ou até no próprio convívio da igreja, sabe? Um pecado assim, mais direcionado a uma pessoa só, um pecado que um pastor só cometeu com ou um irmão, ou algumas pessoas na igreja. Então, isso é triste, meus irmãos, mas em comparação com o Velho Testamento, eu nunca vi acontecer no dia de hoje. Esses pecados que acontecem na igreja hoje não faz frente com os pecados do povo de Judá e de Israel. Não faz. Esses pecados que acontecem hoje não ganham dos pecados da igreja de Corinto. Não ganham, meu irmão. Entendeu? Então, é triste, mas essa história já aconteceu na Bíblia. A Bíblia relata e relata coisas muito piores. Quem conhece a palavra de Deus, eu sempre digo, pode ficar triste com os pecados que acontecem hoje. Pode ficar até surpreso com o vir à tona um pecado oculto de um irmão, de uma irmã, de um pastor, de uma pastora, de um diácono, da diaconisa. Pode ficar triste, mas ninguém tem motivo para ficar escandalizado. Porque a Bíblia já prevê isso, e isso não é novidade, dentro dos relatos bíblicos, dentro das previsões bíblicas. E aí vamos para o capítulo 6. Nós temos no capítulo 6 a conhecida visão de Isaías, né? Ele fala que no ano que morreu o rei Uzias, lá em 1 Reis, se não me engano, 1 Reis capítulo 15, fala sobre o rei Uzias. O rei Uzias foi um ótimo rei, muito bom rei, teve sucesso. Mas aí no seu auge, entrou a soberba no coração, ele foi querer dar uma de sacerdote para queimar incenso. Foi exortado pelo sacerdote, não obedeceu às normas e foi querer fazer aquilo que não era permitido a ele, queimar incenso. E aí ele foi acometido uma enfermidade, que não sabemos exatamente qual é a enfermidade, porque o hebraico não dá a certeza, mas geralmente é entendido como lepra, mas pode ser qualquer enfermidade da pele. E morreu enfermo, porque foi querer se meter em uma área que não era competência dele. Lembra de Saul? Um dos erros de Saul foi querer oferecer sacrifício, que não era da competência dele. Há muitos diáconos hoje, há muitas diaconisas hoje, especialmente eles, e há muitos membros em geral que pecam em querer se meter em uma área que não é competência sua. Hoje há muita abundância de erro nas histórias, principalmente nas igrejas batistas, de corpo diaconal que quer dar uma de liderança pastoral, que quer se meter na liderança pastoral, que quer determinar normas para a liderança pastoral. Entendeu? Se posicionam como se fossem pastoras e pastores são diáconos e diaconisa. Há muitos membros que querem dar uma de pastor e pastora. Há muitos liderados em geral que querem ter a posição do líder. E aí quebram o princípio de liderança. Entendeu? Isso tem consequências. Okay? Então, no passado, Deus sempre prezou por isso. Ei, você é o quê? Você é o rei? Então se coloque na posição de rei. Você é o quê? Você é o sacerdote? Então se coloca na posição de sacerdote. Você é o quê? Você é o profeta? Se coloca um profeta. Vai querer se meter de uma área que não é tua. E isso vai ter consequências. Ok? Então o texto fala que eu vi o Senhor. Claro, quando fala aqui que viu o Senhor, não é um ver dessa maneira que nós entendemos se ver literalmente aqui, né? Ele viu a manifestação, a teofania, mas não viu no sentido da essência da palavra. Ele contemplou uma manifestação. E a teofania, a manifestação do Senhor, é sempre uma manifestação indireta, né? Não essencialmente, não 100%. Então não viu como na maioria nós vemos, mas viu sim, teve visão de uma teofania, de uma forma de manifestação do Senhor. Ok? Então ele vê a glória, ele vê o trono, né? Ele vê assentado, mas não vê 100%.
E aí aqui é uma referência a serafins, que estavam por cima dele, né, no versículo 2. A Bíblia Plenitude fala aqui sobre serafins. Tem duas notas sobre serafins aqui, interessante, né? Serafins é o plural de seraf. O que é um serafim? Um ser angelical, voador, de fogo. Também é uma criatura do deserto, de cor de fogo, ágil e voadora. Provavelmente, segundo a Bíblia Plenitude aqui, uma serpente voadora. Interessante, né? Ah, a raiz aí do verbo aí no hebraico dá a ideia de pôr fogo. Pôr fogo. Queimar. Então, dessa maneira, serafim pode ser anjo de cor ou aparência de fogo, ou de labaredas em movimento, ou clarões. Imagina aquela, tipo assim, um relâmpago passando assim, aquele flash de fogo. Essa é a ideia de. É uma das ideias da palavra serafim no hebraico. Né? Labaredas em movimento. É. Ah, ah, a Bíblia aqui de plenitude fala que apenas aqui em Isaías capítulo 6, versículo 2, aparece essa expressão serafins, ah, como serafins, a interpretação, né, do hebraico lá. E em todas as outras citações de serafins, da interpretação do hebraico da palavra seraprim, da palavra serapim. Bom, melhor dizendo, no hebraico, seraprim só aparece aqui em Isaías capítulo 6, versículo 2, como serafins. Mas nas outras referências lá no Velho Testamento, em Números capítulo 21, versículos 6 e 7, em Deuteronômio capítulo 8, versículo 15, em Isaías capítulo 14, versículo 29, e também Isaías capítulo 30, versículo 6, a palavra hebraica seraprim, ao ser traduzida na língua portuguesa, sabe como é que aparece? Como serpente abrasadora. Olha só que coisa curiosa. E também aparece também como serpente voadora, né? E é citada juntamente com escorpiões e áspides, ok? Talvez a cor ou o movimento das serpentes abrasadoras terrestres assemelha-se com os dois anjos ardentes. Ou seja, somente aqui mesmo em Isaías o termo seraprim aparece como serafins. Mas as outras têm a ver com serpente voadora, abrasadora. Não é curioso isso? É porque serpente originalmente tem aquela conotação negativa, né? Isso lá no Jardim do Éden, no Apocalipse. Né? Isso é muito curioso. Isso aqui dá pano para manga para outros estudos mais aprofundados. Mais uma nota de rodapé aqui, mais uma nota aqui explicativa na Bíblia Plenitude, na dinâmica do reino, do capítulo 6, versículo 2, ainda sobre serafins. Olha o que diz aqui, ó. O ministério dos serafins está intimamente ligado ao trono e ao louvor de Deus. Eles são constantemente vistos glorificando a Deus, exaltando a sua natureza e seus atributos, e aparentemente supervisionando a adoração no céu. É possível que os serafins sejam os anjos adoradores lá do Salmo 148, 2. O Salmo 148, 2 diz o seguinte, vou ler aqui, ó. Salmo 148, 2, deixa eu ler aqui. Diz assim, ó. Versículo 1 e versículo 2, Salmo 148. Aleluias! Louvai ao Senhor do alto céus. Louvai-o nas alturas. Versículo 2. Louvai-o todos os seus anjos. Louvai-o todas as suas legiões celestes. Então, esses anjos aí, essas legiões celestes, segundo a nota aqui da Bíblia Plenitude, seriam os serafins. Ok? Embora eles não sejam especificamente identificados lá nesse Salmo 148, versículo 2. Ok? Ao passo que, continua aqui a nota, os querubins
estão posicionados junto ao redor do trono de Deus. Lá em Salmo, por exemplo, 99:1, Apocalipse capítulo 44, versículo 6. Então, os serafins de 6 asas são vistos pairando sobre o trono, enquanto eles ministram e adoram. Ok? Então aí nós temos aí um pouquinho sobre os querubins, né? Posicionados junto ao trono, e os serafins pairando sobre o trono e ministrando a adoração. Interessante. E muito mais interessante é a associação aí no hebraico com serpente, né? Abrasadoras, né? No original aí. Não é isso? Interessante. Muito bem. Aqui no capítulo 6, então, há essa visão desses serafins. O profeta Isaías vê isso, né? Essa visão extraordinária, né? E aí ele vê que toda a terra está cheia da glória do Senhor, no versículo 2. Os serafins clamavam, né? Uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Está vendo? Toda a terra está cheia da glória. Então, em tudo quanto é lugar, há a manifestação da glória de Deus. Deus, ele se manifesta nas culturas. E automaticamente ele se manifesta nas culturas de forma diferente. Né? O livro Fator Melquisedeque fala sobre isso. Sobre a forma como Deus se manifesta nas culturas. E em nossa ignorância, né, muitos cristãos na ignorância, acabam padronizando Deus numa única cultura. Nós temos a mania de ver, né, alguns vídeos na internet, onde os cultos são diferenciados. A gente logo fala: isso é coisa de macumba, isso é coisa do capeta. Porque a forma como nós estamos vendo ali as pessoas adorando, não estou defendendo não, tá? Só estou dizendo que esse tipo de interpretação é um tipo de interpretação que acontece porque nós padronizamos a adoração, nós padronizamos a forma de adorar a Deus dentro daquilo que nós fomos ensinados. Mas Deus, ele é acultural. Então é muito perigoso você definir que determinado tipo de adoração é do capeta, que não é de Deus, padronizando a adoração a Deus. Mas Deus é Deus de todas as nações. Ele se manifesta em tudo quanto é lugar. Automaticamente, se existem várias culturas, várias formas diferentes de ser, Deus vai se manifestar diferentemente em cada cultura. Né? Mesmo porque essa cultura, podemos dizer, ele mesmo que criou, ele mesmo que também trabalhou para que ela existisse. Ok? Então os serafins viram aqui a manifestação o Isaías, no caso, viu essa manifestação no céu, os serafins, ele fica assustado, ele fala, e daqui a pouco ele clama, né? Com aquele brado assim, ele fala: ai de mim, né? Estou perdido, versículo 5, né? Porque ele sabe que ele é impuro, né? E além de ser impuro, ele habita no meio de um povo de impuros lábios, no versículo 5. E aí ele falou: eu estou frito, que eu sou um corrupto, eu vi a glória do Senhor. Isso era a concepção que eles tinham, né? Não, nessa situação que eu estou, além de ser impuro, eu estou no meio de pecadores. E ele sabe aqui, ele declara aqui, direta e indiretamente, que pecado não combina com santidade. E ele está vendo a manifestação da santidade. E ele fica preocupado com isso. E aí, nessa preocupação, né, um dos serafins, versículo 6, traz uma brasa, né, tira lá do altar, e com a brasa, versículo 7, toca a boca do profeta Isaías. E disse: eis que ele tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Então, na visão que ele teve o pecado perdoado. Aí depois que ele teve o pecado perdoado, aí vem o versículo 8. Ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí disse o Isaías, o profeta: eis-me aqui, envia-me a mim, versículo 8. Depois que foi tocado. Percebeu? Depois de santificado. Para ser usado por Deus, para trabalhar na obra de Deus, tem que estar livre do pecado. Não pode estar com prática de pecado.
Depois de santidade, depois de santificado, será usado. Depois de resolvido o pecado, aí sim acontece o uso, a capacitação, a condição de trabalhar na obra de Deus. Versículo 9. Então disse ele: vá e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Versículo 10. Torna insensíveis o coração deste povo. Endureça-lhe os ouvidos, fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos. Meus irmãos, na Bíblia está muito claro que um dos pecados que Deus sempre trouxe no povo de Israel, até no ímpio, é a cegueira, né? É a falta de entendimento como consequência de pecado. Isso aconteceu lá no Novo Testamento. Os escribas e fariseus foram impedidos de entender a revelação porque eles já estavam em pecado, porque eles não queriam saber disso. Né? A Bíblia fala assim, quem tá sujo, suja-se ainda mais. Então uma das consequências do pecado é Deus fechar os olhos. E quando Deus fecha os olhos, a pessoa caminha na escuridão. E caminhando na escuridão, só faz besteira. Cuidado, que o pecado pode te levar a mais pecado, como forma de castigo. É isso. Encerramos aqui o capítulo 6 com o versículo 13. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho dos quais, depois de derribadas, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Ou seja, no finalzinho aqui do capítulo 6, depois de falar no versículo 9, versículo 10, que ia fazer o povo não saber da verdade, ia ficar cego espiritualmente, ele fala que o povo vai ser destruído e até o restante do que vai ser destruído será mais destruído ainda, vai ser uma devastação total, porém, haverá, como diz no versículo 13, ainda um pequeno toquinho, né? Uma pequena semente, e desse toquinho, dessa semente, surgirá uma nova nação. Como diz a canção, há esperança para o ferido, como árvore plantado, marcado pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz, e no chão, como é que é? Ainda, e no chão, agora esqueci agora o louvor, e aí há esperança para você. Inclusive, é o louvor que nós podemos usar como louvor de sugestão para a nossa devocional diária, nesse capítulo 5 e capítulo 6, né? A esperança. O remanescente de um pequeno pedacinho surgirá uma nova nação. Lembre-se, a salvação está com a menor parte, está com o remanescente. Cuidado com os conceitos, cuidado com os gritos da multidão. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. A tua função é se inscrever e a nossa função é produzir conteúdo. Você se inscreve aqui embaixo. É só clicar aqui na palavra inscrever e você já está inscrito. Comente, ajude se quiser e dê o seu like. Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.